Oi pessoal, voltei de novo com a mesma roupa do primeiro vídeo. Enfim, voltei a gravar vídeo de novo, graças a Deus, né? E assim, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Nossa, gente, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Eu me chamo Maria Monteiro, moro aqui na cidade do Porto, em Portugal. Já vivo na Europa aí já há uns 8 anos. Digamos que eu já tenho uma certa... A casca já tá dura, né? Já passei por muitos... Como diz o outro, comi o pão que o diabo amassou com o rabo, mas estou aqui, firme e forte. Enfim, esse canal aqui é para mostrar um pouco sobre a vida na Europa e também para mostrar um pouco do meu trabalho como life coaching, que é a questão do desenvolvimento pessoal. É um trabalho que eu faço à parte do meu trabalho físico. Por exemplo, eu trabalho numa empresa aqui em Portugal e tenho meu trabalho também como life coach, que é a questão que eu faço online e também faço vídeos, voltei a fazer vídeos aqui no canal para isso. Depois eu vou trazer mais coisas e vou deixar também o link na descrição do vídeo, do meu site, se vocês quiserem conhecer, quiserem também acessar o meu Instagram, vou deixar lá o meu perfil, né? E lembrando, meu Instagram, por enquanto, ele tá privado, então você pode lá manda um convite que eu aceito, tá bom? Eu vou lá e aceito vocês. Por enquanto eu ainda não decidi essa questão de deixar ele público ainda, tá bom? Então vamos lá, hoje o vídeo eu vou falar sobre como é que os brasileiros são vistos, como reconhecer um brasileiro aqui fora, né, na Europa. Vou falar algumas coisinhas, eu não tenho cola hoje, não anotei nada, mas vou falar assim das coisas que eu vejo e das experiências que eu vejo que eu já tive, né, e tenho no dia a dia como eu trabalho num lugar que a maioria das pessoas que entram no lugar, na empresa que eu trabalho, na loja que eu trabalho, elas são estrangeiras. Claro, uma minoria, sim, são brasileiros, mas a maioria são de outro país, enfim, Europa, Estados Unidos, Coreia, é muito coreano que entra lá. Mas isso não vem ao caso. Vamos falar aqui como que a gente reconhece os brasileiros aqui fora, na Europa. O primeiro tópico que eu vou falar é a questão de muitas sacolas. Muita gente fala isso, né? Que quando eles verem aquelas pessoas com aquele tanto de sacola, aquele tanto de coisa, compram muita coisa. A gente tem muito isso, né? Da nossa cultura, da questão da coisa material. E o europeu não, ele já é mais contido, ele não é muito de comprar. Eles são muito eles são minimalistas, vamos dizer assim. Não que eles não comprem, eles compram. Mas eles não compram coisas assim supérfluas, tipo, só para alimentar o ego. Eles sabem muito bem dar valor no dinheiro deles. É uma coisa que eu admiro muito neles, essa questão que muita gente fala, eles são mão de vaca. Não, eles sabem administrar o dinheiro deles e eles não desperdiçam o dinheiro deles com coisas que não valem a pena, com coisas que não vão durar. Compram coisas boas, mas porque eles sabem que aquilo é bom. Eles não vão, tipo, comprar uma coisa descartável e amanhã já não serve para nada. Eles já são mais ou menos centrados nisso. A gente não, a nossa cultura é mais do material. A gente sacola para todo lado, tudo que vê quer comprar quando chega aqui, né? Principalmente as pessoas que vêm para cá. E eu trabalho, por exemplo, não gosto muito de expor a minha questão da minha vida profissional, mas eu trabalho fora, essa questão do life coach. Trabalho numa empresa de vinhos, né? São vinhos muito caros e tem aquela parte dos vinhos que são mais em conta, assim. Então às vezes eu fico me perguntando, mas um dia eu ainda vou, com um jeitinho, ainda vou perguntar a um brasileiro que entrar na loja por que eles compram tanto um vinho. É um vinho pequenininho assim, eu não tô nem fazendo nada para fazer propaganda disso. Mas eu vou falar, é um vinho que chama Mateus. Vocês aí no Brasil devem saber. Ele é assim, rosinha. E é doce. E aqui, para os portugueses, eles não valem nada, né? Eles nem compram isso. Eles acham isso muito coisa, porque tem no mercado, tem tudo que é buraco, tem.
E lá tem essas miniaturas de vinho rosé, porque muitos estrangeiros compram, mas eles compram às vezes nem é para beber, às vezes é mesmo para colecionar ou guardar alguma coisa assim do gênero, sabe? Para deixar em casa. E o brasileiro compra muito esse vinho. Então a primeira coisa na loja que eu trabalho, por exemplo, só tem eu de brasileira. E as outras colegas são portuguesas. Então quando o pessoal vem, que eles passam assim na porta e olham e veem assim, as garrafinhas de Mateus, eles já falam, olha que bonitinho, Mateus. E é o que eles mais compram, é esse vinho. Eu queria entender o porquê, não sei. Eu acho que é a questão também daquela coisa de consumir e de chegar aí e mostrar, enfim, são situações. Então essa coisa de muitas sacolas, de muita alvoroço para compras, essa coisa é muito vista mais por latinos, mais pela nossa cultura, né, brasileira. Outra coisa também que até mesmo os europeus reparam é a questão de falar muito alto. O europeu, por exemplo, ele não fala muito alto, é um povo que é mais contido. Principalmente se está num transporte público, as pessoas evitam muito usar o telefone e quando elas atendem, elas falam bem baixinho e elas usam fone de ouvido para ouvir música, essas coisas. E o brasileiro não, a gente não, que eu não sou assim, né? Mas o brasileiro ele tem essa coisa de falar muito alto, de gesticular assim, com as mãos e tudo. Eu até parei. Depois que vim pra cá, uns anos, eu vi que eu não faço mais isso. Porque eles acham isso tipo uma agressão. A gente tá meio que interrompendo ali o tempo deles, o momento deles. Então, eles não veem isso muito bem. Eles acham que a gente faz muito barulho. E realmente eles têm um pouco de razão, sim, faz muito barulho. Eu fui um dia desse no parque, e o parque geralmente as pessoas vão ou para ler um livro, ou para deitar ali, ou para andar, ver as coisas ver a natureza, ou para descansar, relaxar, e não para barulho. E eu passei num lugar que me sentei embaixo de uma oliveira, tinha várias oliveiras ali, e eu me sentei para ver se eu lia um livro. Mas eu não consegui ler porque chegou na parte de cima do parque, chegou um grupo, eram brasileiros, e eles estavam com aquela caixa de som, né? Uma caixa assim grande, que as pessoas, não sei como é que é o nome daquilo. E eles colocaram, era um grupo mesmo de pessoas, colocaram muito som alto, e aquele aglomerado de pessoas que estavam ali perto do mesmo lugar que eu estava, estavam quietinhos, tinham casais de namorado, tinha pessoas que estavam sozinhas também lendo livro, como eu. Outra pessoa já estava sentada mesmo, só aproveitando a paisagem. Saiu todo mundo, ninguém ficou. Inclusive eu saí porque eu não conseguia também ler o livro ali. Então essa questão de respeitar o espaço, de saber respeitar o lugar que a gente está. Fazem muito barulho, gritam, riem muito alto, gesticulam muito assim, tocam muito. Aqui, por exemplo, na Europa tem essa coisa deles não gostarem muito da pessoa tocar, enfim. É só quando você tem uma certa intimidade com eles, que aí eles vão te abraçar, vão deixar que você pegue na mão, toque, essas coisas. Eles são assim. A gente acha esquisito, mas a gente tem que respeitar o quê? A cultura deles. Eu tô no país deles, eu tenho que respeitar, entendeu? Então é isso que muita gente não entende. Vem pra aqui, falam, mas tem que entender que é a cultura deles. E a nossa é uma e a deles é outra. A gente tem que se adaptar a isso. Outra questão também que a gente nota muito no brasileiro é a questão de ser muito frontal. O que é ser frontal, como dizem aqui os portugueses? É você simplesmente entrar num lugar como se não tem ninguém ali, você simplesmente pergunta, chega que nem muitos brasileiros chegam lá onde eu trabalho, por exemplo, alguns brasileiros que eu já vi, chegam e perguntam para as colegas, oi, quanto que é isso aqui? Você pode ver isso aqui para mim? A pessoa chega, ela não fala bom dia, boa tarde, olá, nada. Ela simplesmente chega e já fala o que ela quer, ou ela gesticula ou aponta porque ela quer, enfim. Isso aqui é muito mal visto, né? Principalmente se for para a França, então aí vai dar briga, vai dar confusão, né? Porque as pessoas têm o costume de falar. Então, assim, quando as colegas lá, que são portuguesas, atendem esse tipo de brasileiro, a primeira coisa que elas falam, olá, bom dia, boa tarde, porque ela já está instigando ele a dizer
que ele é sem educação, entendeu? Ela está dizendo ali que é sem educação. E às vezes eles nem se deparam com isso. E enfim, tem essa coisa que é ser muito frontal, não ter essa educação, esse cuidado de falar, olá, bom dia e tal. Mas agora tem tantos brasileiros que eu atendi, por exemplo, que nos últimos dias atendi pessoas muito bem educadas. Chegaram, falaram bom dia, boa tarde, por favor, obrigada, agradeceram pela ajuda que eu dei para eles escolherem o que eles queriam. Enfim, agora tem uns que... O mais engraçado são alguns casais, que as mulheres entram, entra o marido e a mulher, né? E a mulher com o nariz empinado, como se ela tivesse não sei aonde. Gente, aqui as pessoas não estão nem aí, ó. Eu vou dizer bem claro, elas estão cagando pra isso. Elas acham ridículo isso. É feio. Elas acham feio. A pessoa acha que ela entrar com o nariz empinado só porque tá com a bolsa, não sei o quê. Primeiro, outro tópico que eu ia falar, que é muito conhecido aqui. Coisa de marca muito visível. Tipo, vem aquelas mulheres com aquelas bolsas com um monte de marca. Bolsa de marca toda cheia de frufru, muita coisa. Eles aqui não usam muito isso. Eles nem ligam pra isso. Por quê? Porque eles têm um acesso muito fácil a essas coisas. Então eles não estão nem aí. Entendeu? Eles usam como se fosse normal. Mas usam de forma muito discreta. Não usam coisas muito extravagantes. E a gente tem essa coisa de querer mostrar, eles não. Eles são mais naturais. Um outro detalhe também, que muita gente fala, eu concordo e não concordo. Que eu gosto de usar perfume, claro, mas não gosto de usar forte demais. Eu sei o que eu uso, sei a medida que eu posso usar. Que é a questão de usar muito cheiro forte, muito perfume forte. Eles não gostam, o europeu tem um nariz meio que sensível, assim, eles não gostam muito. Claro, aí vocês vão falar, mas eles não banham, eles não tomam banho, não sei o quê. Não são todos, tá? Tem muito europeu que é limpinho, cheirosinho, toma 2 banhos por dia. Só que a cultura europeia é o seguinte, como é que eles fazem? Eles tomam banho de manhã. E quando chegam em casa, eles não tomam banho. Eles tomam 1 banho por dia. Só que assim, eles se cuidam, muitos se cuidam, outros não, né? Como é o caso de muitos franceses, que o meu nariz, coitadinho dele, nesse verão, gente, vocês não têm noção. Eu achava que eu tava exagerando, que os franceses eram fedidos, mas eles são. E eles não têm um pingo de noção que são fedidos. Não usam desodorante. Então, assim, cada um de um jeito, né? Mas não significa que são todos os franceses ou que são todos os europeus que não usam, que não se tem higiene. Não é isso. Uma boa parte deles são bem limpinhos, tá? Eu sou prova viva disso, que eu convivo com eles. Agora, tem coisa que a gente também não tem que aceitar. E eles acham que a gente usa muito perfume forte, muito perfume forte. Então, para eles, o nariz deles é muito sensível para isso. Outra coisa, a questão de roupas com muitas cores muito chamativas. A gente tem muito isso, nós latinos temos essa coisa. Eu, na verdade, nunca gostei muito, né? Mas cada um tem uma personalidade. Mas a gente vê muito isso da nossa cultura. Então, eles acham meio que exagero. Outra coisa também que eles acham que não é tão... Como que fala? É essa coisa de ficar se pegando, né? Se pegando no meio da... É muito raro a gente ver um europeu, ele tá no meio da rua com a namorada ou com a esposa, alguma coisa, e eles ficarem lá se lambendo, se pegando no meio da rua. Isso para eles é uma falta de respeito, tá? E também porque aqui na Europa, em alguns países, dependendo do jeito que as pessoas estão ali se pegando, ou enfim, é considerado assédio, e isso aqui é crime, tá? Em alguns países, na Alemanha principalmente isso, Alemanha, Dinamarca, esses países aí mais pra cima, isso é considerado crime. Então, assim, é muito raro você ver um europeu grudado com a namorada ou com coisa. Eles pegam na mão, assim, raramente,
mas eles sempre andam um do lado do outro. E quando sentam num restaurante, eles nunca sentam um do lado do outro, como a gente tem essa cultura de sentar um do lado do outro. Eles sentam sempre de frente, que é para ver, para ele ter uma visão melhor da pessoa, olhar nos olhos, conversar. Eu já ouvi isso de um europeu falando isso. Poder conversar, poder gesticular, outra coisa. E também procuram mais lugares que são mais discretos. Eles não gostam muito de muito barulho, que é por isso que eles se incomodam com o barulho que às vezes muitos latinos fazem. Então, são essas coisas que às vezes muitos brasileiros são reconhecidos aqui fora, que é a questão de falar alto, a questão de ser muito frontal, de não falar, não dizer olá, boa tarde, boa noite, enfim, obrigada. São palavras assim que abrem muita porta aqui. E às vezes a pessoa chega e não fala nada disso, entra como se ela estivesse não sei aonde, enfim. Eles observam muito esse tipo de contexto, entendeu? Então é isso, algumas coisinhas que são básicas, assim, que eu acho que dá para ajudar quando vocês chegarem aqui na Europa, quando vierem seja para Portugal, seja para um outro país, procurarem essa coisa de saber como lidar com esse povo, entendeu? Principalmente a questão de falar, né? Não falar gesticulando assim na frente deles, que eles odeiam isso. Ou então tocando, dando aquele tapinha nas costas que a gente dá no Brasil. Pra gente aquilo é normal, pra eles isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque ele não deu liberdade pra gente fazer isso. A partir do momento que ele te der a liberdade, aí sim, é outra coisa, já é diferente. Outra coisa também que muitos brasileiros fazem aqui fora é a questão de ser espontâneo, que eles falam. O que é ser espontâneo? É ir na casa da pessoa sem avisar. Sem dizer, fulano, eu posso ir aí? Tal dia eu posso ir aí? Sem avisar pelo menos com 2 dias ou 3 dias de antecedência. Aqui eles têm muito isso. Vocês precisam, para visitar uma outra pessoa, a gente tem que avisar antes. Perguntar se a pessoa pode receber a gente ou se a gente pode almoçar com aquela pessoa. Tipo, as minhas amigas portuguesas, eu faço isso. Eu escrevo uma semana antes até, para saber se a gente pode almoçar, se a gente pode tomar um café, que horário, se as nossas folgas vão coincidir, entendeu? É tudo antes, um preparo. E não é que nem eu vou sair aqui, vou lá na casa da minha amiga bater. Não é assim, ela não vai me receber com bons olhos, né? Então, tudo isso é uma questão de saber se colocar e saber entender a cultura daquele país que a gente está e daquele continente que a gente escolheu viver, tá bom? Então é isso, de volta aqui com os vídeos. Já contei no vídeo anterior porque eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, mas agora eu prometo que eu vou fazer mais vídeos e vou trazer também essas coisas da questão do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é muito importante, principalmente pra gente que mora aqui fora, que tem que estar com a mente muito bem equilibrada para entender e para suportar muitas coisas que a gente tem que enfrentar aqui, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.